Olá, meu nome é Iandro Bastos, eu sou mestrando em Letras pela UFOPA e durante esse período eu tenho estudado e pesquisado um pouco sobre Julio Cortázar, né? Ele é o objeto da minha dissertação e das, das minhas produções atuais, né? E para essa jornada acadêmica eu fiz um recorte de um texto que tenho produzido chamado O Devir em Julio Cortázar, Ressurgência da Animalidade na Literatura Contemporânea, né? Então, para falar um pouquinho, né, de uma forma bem resumida sobre essa produção, eu fiz um esqueminha, tá? Só para a gente compreender um pouco. Então, o tema é a manifestação do devir na literatura de Julio Cortázar. O devir ele é um conceito desenvolvido por Deleuze e Guattari, né, em Mil Platões, uma obra tradicionalíssima, né, da filosofia francesa. Então, o devir ele diz respeito a um conceito que trata de uma interação, né, uma afetação entre corpos, né? É uma troca de fluxo de passagem de afetos, de sentidos. Então, é uma troca em que o sujeito ele acaba se desterritorializando de si e se reterritorializando a partir do outro, né? É uma questão um pouco complexa e bastante interessante de se verificar, sobretudo na literatura, que é a minha área de domínio, né? Então, eu tento verificar isso em Julio Cortázar. Aí, como problema, é verificar na escrita de Cortázar como ele formaliza esse conceito, né? O devir ele aparece com frequência em vários textos da literatura argentina, né? E Cortázar não é diferente. Ele traz bastante essa interação do humano com o não humano, né? Principalmente no livro em que eu tenho abordado, que é O Bestiário, né? Um livro de contos. Nessa produção eu estou me detendo a um conto principalmente, que é o Cartas a uma Senhorita em Paris, né? E a partir dele eu tento fazer algumas relações, né? E trazer outras obras à tona para exemplificar, né, a minha tese aqui. Vamos avançando um pouquinho. Como justificativa, né, eu trouxe uma ideia que eu acho importantíssima, que é pensar outras traduções do humano, né? Pensar formas além do que compreendemos como humano, bem como as políticas do contemporâneo, em como os dispositivos de poder, como a máquina antropológica do humanismo de que fala Agamben, né, ou as tecnologias de poder de que fala Foucault, tentam nos convencer do que é o humano. Então, pensar uma forma do humano através do animal, através da natureza, eu acho que pode ser bem prodigioso, né, nesse momento, nessa nossa conjuntura. Tudo bem? Então, é algo que eu tenho defendido, né, que eu tenho tentado fazer nessas minhas produções. Tentar imaginar. E chegando a um objetivo, o objetivo principal, eu imagino, desse trabalho é imaginar outras formas de subjetividade, né? Outros processos subjetivos, que em sua essência, a grande função do devir, é pensar outros processos de subjetivação, processos que vão muito além dos estímulos edípicos, né? Que vão muito além do teatro familiar, que vão muito além dessa dobra entre sujeito e sociedade, né? Então, essas produções elas estão muito presentes na literatura de Cortázar, né? Ele a todo momento busca relacionar, né, as noções da interação do humano com o não humano, né, do humano com o seu meio, com a natureza, né, com os objetos. Então, é algo aqui no qual eu me dedico e penso ser um terreno bastante prodigioso para se averiguar. Muito bem. Como referência eu trago aqui alguns grandes teóricos como Agamben, né? Também gosto muito de utilizar Foucault, Derrida, né? Deleuze, que é a espinha dorsal desse trabalho, né? Então esses são alguns autores que eu utilizo, Lestel,
E é isto. Como agradecimento, eu queria deixar, né, esse registrado o quanto é importante o apoio da FAPESPA, né, para essa produção. Gostaria de deixar registrado, né, meus agradecimentos. Então, acredito que no mais seja isso. Muito obrigado.